esse momento do nosso fórum, né, depois de tantas palestras, acho que hoje eu aprendi um monte de coisa, eu já fiquei numa listinha anotando o que nós podemos fazer com as ideias já lançadas aqui, daqui para frente. Por isso que é bom a gente ter esses momentos, né, de discussão, trazer pessoas que nos inspiram, né? Na verdade, eu fico inspirada quando vejo a Márcia falando. A Márcia, ela é responsável se hoje nós ganhamos esse prêmio de valor em saúde, se hoje os meninos aqui, né, Pedro e Henrique, entendem o que é valor em saúde e continuam com esse, levando para frente esse conhecimento, é porque a Márcia apareceu na vida da gente. Fico super feliz de ver o Pedro, né, e o Henrique, que são egressos do nosso programa de residência. Eles são médicos, mas também têm uma visão bem diferente. Então, o Henrique está lá na Secretaria de Saúde, já com uma visão de gestão, e isso é extremamente importante. O Pedro também, porque eles estão atendendo os pacientes, mas eles também têm uma visão do outro lado, e isso é extremamente importante. E eu vou agora poder falar um pouco do que mais me motiva no momento, e eu acredito que vai ser daqui os próximos anos da minha vida vão ser dedicados a essa associação, que eu vou apresentar um pouquinho o trabalho dela para vocês e como que ela se insere e auxilia na definição da linha do cuidado do AVC. Então, a associação ela foi fundada em 2005, mas ela surgiu de uma necessidade que a gente tinha lá na unidade AVC, que começou em 97, de ter um local para a gente estar discutindo essas questões dos pacientes, estar defendendo as necessidades do paciente. Então, as ações começaram com a educação à população em 2000, e ela foi fundada 5 anos após. Ela já é reconhecida, então, como uma utilidade pública municipal, isso a gente já conseguiu no ano seguinte, como uma organização não governamental, e nós estamos agora, então, entrando no 16º ano de atividades da Associação Brasil AVC. Ela também está inserida dentro da World Stroke Organization, sendo que ela participa, então, tanto das atividades da Organização Mundial de AVC, como também auxilia em tradução de materiais e em orientação do que seria importante para nosso país. Em 2016, conseguimos instituir aqui em Joinville o Dia de Combate ao Acidente Vascular Cerebral, que é o dia 29 de outubro, que é o mesmo Dia Mundial do AVC. E a gente atua praticamente em 3 linhas: políticas públicas, educação e, mais recentemente, estamos entrando na área de inovação. E a Associação Brasil AVC ela está intimamente dentro da linha do cuidado do AVC, porque ela está promovendo desde ações de prevenção, quando a gente fala de educação da população, quando a gente fala de educação dos profissionais de saúde, está inserida dentro do hospital, porque todo o material que é usado de orientação para pacientes, cuidadores, ele é produzido pela Associação Brasil AVC, e quem produz esse material são os profissionais que trabalham com esses pacientes, né? Está inserida também na parte de educação dos profissionais de saúde, então motiva fóruns, treinamentos, o material que a gente desenvolve para a educação dos profissionais de saúde é utilizado dentro do nosso hospital. A gente promove alguns cursos, a gente faz com que os residentes, alunos da faculdade, tanto da área de reabilitação quanto médica, assistam os nossos cursos, nos tragam os certificados, a gente vai criando um círculo virtuoso, porque o profissional assiste a aula da nutricionista que está na unidade AVC e que está passando a visita junto no round. Então, isso tudo mostra a importância da associação dentro desse contexto. E depois está lá no pós-AVC também preocupada em como que vai ser reinserido esse paciente na sociedade, como que ele vai ser reinserido no mercado de trabalho e como que a gente vai fazer para isso que melhore tudo esse ciclo, né? Como que ela está nas políticas públicas? Então, a gente começou, lá quando começou a associação, até um pouco antes, a gente percebeu que varfarina, que é uma medicação utilizada em pacientes que têm fibrilação atrial para prevenir um AVC, ela não estava disponível na rede. Um medicamento barato, acho que custa menos do que centavos, assim,
e ele não estava no hall da rede, e tinham pacientes que não tinham acesso. Então, a gente conseguiu incluir a varfarina na rede. Logo depois, quando começamos com a associação, percebíamos a necessidade de ter o clopidogrel. Então, o clopidogrel a gente conseguiu, através de uma ação da Associação Brasil AVC, que fosse inserido e fornecido para todos os pacientes com necessidade no pós-AVC. E, até hoje, o clopidogrel ele não é disponibilizado para o paciente pós-AVC. Ele é disponibilizado somente para os CIDs de doença coronariana. Nós temos, então, desde 2005 na rede, e esse ano, dentro do protocolo de prescrição e dispensação dos antiagregantes plaquetários, está lá o protocolo de quando se deve utilizar o clopidogrel. Outra ação importante da Associação Brasil AVC. Nós tínhamos, então, uma unidade de AVC desde 97. Uma unidade de AVC que foi um modelo para a criação do credenciamento das unidades de AVC no Brasil. Em 2012, saiu, então, a portaria que definia a linha do cuidado AVC e trazia o incentivo financeiro para essas unidades de AVC. Então, nós já estávamos há 15 anos com uma unidade de AVC, com o padrão como deveria ser pelo Ministério da Saúde, mas nós demoramos 1 ano para ter o credenciamento. Foi necessário que a associação fosse até a Câmara de Vereadores e mostrasse em números quanto dinheiro nosso município tinha perdido naquele ano, não indo atrás da documentação para credenciamento da unidade AVC. Isso foi uma das melhores coisas que aconteceu para nós. Isso também deu uma evidência maior para a associação, foi quando a gente conseguiu finalmente ter uma cadeira no Conselho Municipal de Saúde. Não é fácil ter uma cadeira no Conselho Municipal, tem que ser persistente, você tem que ir a todas as reuniões e você tem que ter sempre pessoas dedicadas dentro dessa atuação da associação. Nós tivemos muita sorte, porque nós contamos, então, com a nossa secretária, que começou lá com a Luciane, e com a Mary, que é a nossa vice-presidente da associação, que sempre foram muito assíduas. A Luciane conseguiu participar da primeira conferência nacional que teve de vigilância em saúde, levando a Associação Brasil AVC, e em 2019 ela foi eleita presidente da associação, do Conselho Municipal de Saúde. Isso foi extremamente importante, porque a gente começou a ter mais voz lá dentro do Conselho. Estávamos muito preocupados, porque a gente tinha unidade AVC, mas tinha momentos que a gente tinha fisioterapeuta, tinha momentos que faltava o catéter, tinha momentos que estava faltando lá na rede medicação básica e não tínhamos acesso à reabilitação. Então, coisas muito boas e tinha momentos que as coisas não estavam tão boas assim. Então, a gente achava que a gente tinha que ter um planejamento e que tudo acontecesse de forma redonda, né? Que não faltasse as coisas pelo caminho. Então, a gente foi ao Conselho Municipal de Saúde apresentar o tratamento do AVC. Foi muito interessante, porque o Pedro trouxe um caso clínico, mostrou um paciente que recebeu tudo, inclusive trombectomia, e depois esse paciente levanta no meio da pessoal ali, né, super bem, então a gente mostra ele chegando no hospital muito ruim. Então, isso causou um impacto e conseguimos, então, vamos fazer a linha do cuidado AVC, conseguimos o apoio da prefeitura. Na verdade, a construção das linhas de cuidado de várias doenças já é uma determinação do governo federal e já existe incentivo financeiro para o município que criar essas linhas do cuidado. Mas isso acabou sendo um motivador, né? E, para nossa felicidade, agora, em 2021, essa linha do cuidado, essa portaria, ela está escrita, está publicada. Então, vejam, quem está começando, nós ficamos 3 anos para conseguir ter a linha do cuidado realmente num serviço que já atua em AVC há 25 anos, certo? Bom, com relação continuando falando de políticas públicas, esse fórum que está acontecendo hoje, que é o 5º fórum, ele é consequência de todos esses fóruns que aconteceram. Para vocês verem que temas que a gente começou a levar para o fórum. Então, o primeiro fórum foi ali falar sobre os avanços e dificuldades no atendimento AVC. Começamos a falar sobre unidades de AVC para os próprios gestores entenderem o que é a unidade AVC e trouxemos a experiência, então, de Joinville e de Jaraguá em atendimento à unidade AVC.
A enfermeira Rafaela, que ela está aqui também, ela foi lá estudar o impacto negativo que uma nova estratégia de saúde, que foi a criação das unidades de pronto atendimento, impactaram negativamente no AVC. Porque houve um grande movimento na comunidade que o paciente não deveria nunca ir direto para o hospital. Ele deveria sempre passar pela unidade básica e, no caso de emergência, para a unidade de pronto atendimento. Isso fazia com que o paciente com AVC chegasse no local que não está preparado para receber um AVC. Né? Então, a gente teve que fazer todo um trabalho para desconstruir isso. Hoje está escrito na nossa definição o que tem que ir direto para o hospital. É trauma e é o paciente com AVC e é o paciente com infarto agudo do miocárdio. Depois falamos também sobre custo-benefício assistência farmacêutica. Isso é uma coisa que nós estamos falando desde 2017 e não conseguimos resolver. O que era aqui o foco? É que a gente queria que os pacientes com fibrilação atrial tivessem acesso aos novos anticoagulantes, que a gente entende, e o Henrique até já estudou bastante isso, que o custo de você manter um paciente anticoagulado com varfarina pode ser maior, no final das contas, do que deixar ele usando os novos anticoagulantes. Depois falamos da importância do hospital de retaguarda. Nós estávamos, desde 2013, com um maravilhoso hospital de retaguarda e que funcionava assim, do hospital São José, ligávamos e internávamos o paciente no hospital de retaguarda. Infelizmente, foi implantado um sistema chamado CISREG para regulação de leitos e a gente não consegue mais regular os nossos leitos. Na época, nós tínhamos, inclusive, neurologista no hospital de retaguarda atendendo AVC. Bom, trouxemos também outras coisas aqui no segundo fórum, que foi a diferença de gênero. Estávamos muito preocupados com os nossos homens da faixa etária de 50 e 60 anos que estavam tendo mais AVC e estavam tendo... geralmente, eles chegavam ao hospital sem saber que eles tinham os fatores de risco, nunca tinham ido a um atendimento médico. Foi quando o Cabral apresentou pela primeira vez o embrião desse FASUS, que ele falou, uma palestra, Quando o Coração Treme, Faça a Diferença. Trouxemos também o Lab AVC, que é um projeto muito interessante da Serra Catarinense. Eles não conseguiram lá, começaram com uma unidade AVC, mas começaram com o centro de reabilitação, o que também tem o seu papel muito importante. Trouxemos depoimentos, trouxemos a realidade do Ceará, que tem uma boa rede de urgência e emergência, e lá o AVC é notificação compulsória. E falamos, então, sobre a importância do tempo, que o tempo vale uma vida, o tratamento de fase aguda. Em 2019, a gente estava já... Nossas preocupações vão mudando, né? E a gente vai indo de acordo com o que a gente está vendo que precisa. Então, a gente continuava falando aqui de linha do cuidado, começamos a falar do projeto Indicadores Assistenciais, começamos a estudar melhor os nossos dados intra-hospitalares, começamos a falar de custo-atendimento AVC, o planejamento estratégico para reduzir o impacto do AVC na sociedade. Foi a primeira palestra que o Pedro começou a falar sobre tratamento AVC, custo ou valor. Falamos sobre exposição interativa nas escolas estaduais, que foi um projeto muito interessante que a gente fez, eu vou mostrar mais um pouquinho para vocês. O FASUS e depois também pacientes e cuidadores. Em 2020, tivemos ali para discutir o impacto da Covid-19 no cuidado do AVC, tanto na pesquisa hospitalar, na reabilitação. A gente ficou muito preocupado, porque nós tivemos uma queda no primeiro mês de 37% nas admissões por AVC e AIT nos hospitais em Joinville. Né? No nosso hospital público foi maior ainda, chegou a ser 40%. O que é interessante é que, apesar dessa diminuição, nossos indicadores ficaram muito iguais ao de 2019, durante 2020, mostrando que um serviço organizado ele não é impactado tão fortemente quanto por esses outros eventos extras, mas, nos últimos 3 meses, nossos indicadores pioraram bastante. Então, antes nós tínhamos metade dos pacientes com AVCs bem leves, NIH menor do que 5, e agora a metade está com NIH menor do que 10, maior que 10, ou seja, nós estamos recebendo os pacientes mais graves, e eu acho que isso é o impacto que a pandemia trouxe lá na prevenção primária.
Vamos ter que estudar isso um pouquinho melhor, né? Aqui falamos sobre a linha do cuidado, o impacto socioeconômico da FA, nós estamos com relação a isso. Mas colocamos a experiência da anticoagulação pelo serviço de atendimento domiciliar, porque nós temos um plano dentro do hospital que a gente não dá alta se o paciente não tiver com a prevenção secundária instituída. Então, se ele tem fibrilação atrial, ele vai receber varfarina, ele vai ficar internado alguns dias até estar anticoagulado. E agora a gente consegue fazer isso no domicílio. Educação. Então, a gente tem essa educação tanto na comunidade como profissionais de saúde. Para a comunidade, a gente faz, então, educações de sinais e sintomas, sinais de alerta. Falamos sobre prevenção primária, então, aqui detecção precoce de fibrilação atrial através da checagem de pulso. A exposição interativa. O que é essa exposição interativa? São totens que a gente leva a vários lugares e eles falam desde o que é o AVC até sequelas e possíveis chances de reabilitação. Nós tínhamos ela, inicialmente, só na shoppings, universidades, depois passamos a ter ela em algumas cidades, até que nós começamos a levar nas escolas, né? E, em 2021, fizemos ela totalmente online. Então, hoje, se entrar no site da associação, você vai assistir a todos os totens com apresentação através de vídeos. Então, esses vídeos, na verdade, são feitos para cada tema. Então, por exemplo, sinais e sintomas de AVC vai ser apresentado através de um vídeo para se tornar isso realmente uma coisa mais interativa. Também, durante a passagem pela exposição, a gente faz com que o indivíduo que está participando sinta algum sintoma de AVC, que pode ser uma sequela, por exemplo. Coloca pezinho no braço e na perna para a pessoa andar com dificuldade carregando aquele peso. Coloca um óculos para simular uma hemenopsia, que é a dificuldade de enxergar num campo visual lateral e no campo medial. Faz a pessoa andar dessa maneira, fala, puxa, realmente, ter um AVC é uma coisa muito ruim, né, se eu tiver uma sequela. Esse ano nós começamos um novo projeto, e esse eu acho que foi assertivo, e é o que nós vamos nos esforçar para dar continuidade, que foi, levando, então, saúde mais matemática igual aprendizado em dose dupla. Esse é um projeto que a gente fez em uma escola, foi o projeto piloto, onde 23 alunos do 9º ano foram treinados com relação a AVC. Eles passaram todas as informações para os colegas mais novos, fizeram um questionário pré-exposição e pós-exposição, e nas aulas de matemáticas, então, dentro da temática estatística, que faz parte, então, do 9º ano, foi discutido e analisado esses questionários. Então, a gente conseguiu fazer aulas de matemática se tornarem muito mais atrativas, porque eles estavam em campo e depois iam lá para fazer os cálculos com a professora. Esse material acompanha a exposição, então, é bem lúdico, onde eles pegam os sinais e sintomas e ligam com o que está a melhor resposta mais correta, outros sinais de AVC, fazem caça-palavras de fatores de risco e também essa cruzadinha. Também acompanha o material físico com todos os totens para eles levarem para casa. Então, eles levam os principais totens que é relacionado ao que é o AVC em números, então, qual que é o impacto, qual que é o risco de se ter um AVC, fatores de risco e sinais e sintomas, eles levam para casa também. Esse é um novo projeto nosso. Nós começamos lá em 2017 com dieta mediterrânea em um restaurante. Tinha um prato alusivo à campanha. Depois passamos a ter 3 restaurantes com dieta mediterrânea, mas dieta mediterrânea, às vezes, ela é um pouquinho difícil de ser adaptada a nosso dia a dia, porque ela é um pouquinho mais cara, às vezes, né? Então, a gente está agora com um projeto chamado Alimentação Saudável e Dieta Mediterrânea. Alguns restaurantes oferecem a dieta mediterrânea, mas vários restaurantes agora têm alimentação saudável. O que é essa alimentação saudável? A gente se baseou na Alimentação Cardioprotetora Brasileira, que é um trabalho feito com o INCOR e o Ministério da Saúde, onde eles utilizam as cores da bandeira do Brasil
para fomentar a alimentação saudável. O que seria isso? Nós só devemos comer os alimentos com as cores da bandeira do Brasil. Verdes, que são as frutas, legumes, verduras. Os amarelos, que são o milho, o feijão, arroz, os grãos. E azul, tudo que tem um pouquinho de proteína e gordura. Então, peixe, manteiga, que tudo deve ser consumido em menor quantidade. Em maior quantidade, os verdes, em média, o amarelo e um pouquinho menos o azul. E o que nós não devemos consumir são os alimentos vermelhos, porque eles não estão com essa cor na nossa bandeira. E quem são esses alimentos vermelhos? Os processados e ultraprocessados. Então, a gente começou nesses restaurantes, são 8 restaurantes aqui em Joinville, em várias regiões da cidade, onde a nutricionista foi lá e criou um prato alusivo à campanha. Para vocês terem ideia, está participando uma famosa pastelaria da cidade, que todo mundo conhece aqui, que é o Max Mop. Quem não conhece deve vir a Joinville para conhecer. E todo mundo pensa, pastelaria, como é que vai fazer dieta saudável? Eles criaram 3 pratos de dieta saudável, utilizando, então, casquinhas de pastel, tudo para fazer o crouton no meio de uma salada. Foi uma ideia muito genial. Então, eles começam hoje com essa campanha também. E nós estamos com outdoors na cidade, alusiva à campanha. Qual que é o compromisso do restaurante? Ele tem que ficar durante 1 ano com esse prato alusivo à campanha no cardápio dele. E o ano que vem, se ele quiser continuar conosco, ele tem que criar mais um prato e assim a gente vai aumentando o número de pratos de alimentação saudável. Esse material também é desenvolvido pela associação, utilizado dentro do hospital para orientação de pacientes e cuidadores. Vamos lá, que o meu tempinho está... Esse é o material que a gente desenvolveu para cuidadores e profissionais de saúde. Esse material está em português e em espanhol. Nós observamos uma carência importante de material em espanhol. Então, a gente acabou fazendo esse material também traduzido para espanhol. Esse material ele fica em PDF, dentro do site, e todas as fotos têm um filme, e o filme é só clicar lá no site que vai dar no YouTube, explicando, então, questões de afazeres domésticos, como colocar uma sonda num paciente, informação de enfermagem, enfim. E esse material todo está pronto, nós estamos aguardando o lançamento, que vai ser um curso para profissionais de saúde que atuam em unidade AVC. A gente quer que esse curso seja o curso utilizado para qualquer pessoa nova que vá se inserir dentro de uma unidade AVC, ela assista o curso. Bom, a Associação Brasil AVC também está intimamente ligada com a Liga Acadêmica de AVC, porque toda liga acadêmica tem que ter 3 pilares: a assistência, pesquisa e comunidade. Então, através da Associação Brasil AVC, os alunos da liga estão integrados na exposição interativa junto à comunidade. Também a Associação Brasil AVC, ela fomenta uma pós-graduação em neurovascular. Então, numa parceria dentro da neurológica, que é quem contrata o neurologista, o hospital, onde é o campo de estágio, e a Associação Brasil AVC, que busca o recurso da Bolsa para esse profissional, a gente conta há muitos anos, desde 2019, com uma pessoa fazendo uma formação em neurovascular. E o que é muito bom é que essa formação fez com que essas pessoas começassem iniciativas em outros locais. Então, em Jaraguá, é um egresso do nosso fellow que montou a unidade AVC. Em Pralages também foi uma egressa do nosso fellow, e assim a gente vai dando continuidade a esse trabalho. Também a gente fomenta eventos e na busca de patrocínio, enfim, também para os alunos da universidade. Fomentamos aí, então, a palestra sobre valor em saúde, então, valor no AVC. Também, quando vimos esses dados, né, de que nós estávamos tendo menos casos de AVC e AIT no hospital por conta do impacto da pandemia, rapidamente fizemos uma ação, que foi essa, hashtag AVC não fique em casa, para que nossa população entendesse que, mesmo com a pandemia, eles tinham que acionar o SAMU, que dentro do hospital tinha uma rota separada para pacientes com suspeita de AVC dos pacientes com suspeita de Covid.
Então, foi uma grande ação dentro de rádio, televisão, outdoors na cidade. Bom, e quase terminando aqui, falando sobre inovação, o que a gente está fazendo? Então, a gente tinha o registro de dados de Joinville e ele precisava de um upgrade nesse banco de dados. Então, a Associação Brasil AVC foi buscar recursos. Nosso intuito é que toda a coleta de dados seja feita à beira de leito com tablets. Então, eu estou passando visita, eu já insiro o dado, a enfermeira que já coletou já inseriu para mim, então os dados ficam todos mais fidedignos, facilitam a emissão de relatórios, né? E são dados em tempo real. E esse também é um grande projeto, eu fico bem feliz, porque esse projeto eu estou fazendo junto com a minha irmã, que ela é professora da PUC, ela é engenheira da computação, e esse projeto, então, veio para nós, tivemos a felicidade da doutoranda dela ser uma enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville. Então, é um projeto PUC Paraná, Secretaria Municipal de Joinville e Univision, com a Associação Brasil AVC. O que é isso? É um aplicativo para segmento dos pacientes. Então, tudo que está inserido na coleta de dados do registro epidemiológico está inserido dentro do CARE. E o que o paciente ganha em troca disso? Quando o paciente recebe alta, o médico insere todas as medicações que ele vai usar dentro do aplicativo com os alertas, para ele, então, lembrar de tomar o remédio. Então, esse é o primeiro ganho que o paciente tem. Tem também o chat. Então, o paciente consegue fazer perguntas através do chat. Então, eu acho que o Ivonei está aí, que é uma enfermeira que fica o dia todo olhando as perguntinhas do chat, tentando responder, ser uma facilitador. E os novos desafios. 2 desafios que a gente vai traçar agora. Primeiro é o atendimento à comunidade. Então, nós vamos lançar a campanha a partir do dia 29 de outubro, quando a gente vai começar com atendimento presencial em 2 salas alugadas, que é Queremos Conhecer a Sua Demanda. Nós vamos tentar ser um facilitador de acessos e orientação. Eu já estou com uma solicitação junto à Secretaria Municipal para que a Associação Brasil AVC possa entrar no sistema de informática Holostec, e, enfim, e conseguir fazer os agendamentos para os pacientes, caso ele tenha se perdido no caminho. E levar essa exposição interativa AVC mais matemática, aprendizagem em dose dupla, para toda a rede municipal de ensino fundamental. Queria finalizar aqui, né? Nós já estamos na cabeça com o próximo fórum do AVC. Tá? A gente sabe que nós atendemos uma macro-região, 30% dos pacientes que chegam no nosso hospital referência vêm dessas outras cidades, e a maioria dos pacientes que vão para a UTI vêm de outras cidades, e eles têm os piores desfechos. Então, agora a gente está fazendo uma coleta de dados, de indicadores desses pacientes. É um projeto de pesquisa de uma residência da enfermagem da programa multiprofissional. E nós vamos passar no final do ano os dados para esses municípios, para no próximo fórum eles trazerem para nós que ação que eles tomaram para melhorar os indicadores dele. E eu acho que é isso, eu vou terminando por aqui. Obrigada.